Estamos iniciando mais um programa Viva a Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, do Rio de Janeiro. Hoje é dia 4 de novembro de 2023. O Rio de Janeiro está em festa por vários eventos que vão acontecer aqui no dia de hoje. A chuvarada de ontem à noite, que eu fiquei inclusive sem luz, desde 6 horas da tarde até hoje saí de casa agora para vir para a rádio. A luz não tinha voltado ainda. E nós hoje temos a final da Copa Libertadores da América, da Taça Libertadores. Espero que venha para o nosso compatriota, o clube co-irmão Fluminense Futebol Clube, mas enfim, que vença o melhor. Fluminense e Boca Juniors daqui a pouco. O Fluminense jamais ganhou o título sul-americano e nós estamos torcendo para que dessa vez venha aqui para o Brasil mais uma Taça Libertadores. Hoje a gente também tem Red Hot Chili Peppers no estádio do Engenhão, no estádio do Botafogo. Se não me engano, tem também uma cover, uma cantora e atriz que o show da Tina Turner aqui no Rio de Janeiro. Ela realmente, eu vi hoje ela no jornal hoje, eu vi ela cantando. Aliás, foi no RJTV, eu vi ela cantando. Ela realmente parece que está vendo a Tina Turner cantando, esqueci o nome dela. E também eu acho que nós temos Roberto Carlos hoje. Sim, na Arena do Jockey, né? Hoje tem tudo para dar certo e tudo para dar errado também. Vamos torcer para dar certo, né? Bom, nós vamos fazer um programa hoje que vai dar direito ao nosso entrevistado de pedir música no Fantástico, porque será a terceira vez que ele vem aqui no programa, terceira vez esse ano, inclusive. E esse fato se dá por eu ter por ele uma admiração extraordinária, que eu já disse isso a ele, já dei o meu testemunho, vamos dizer assim, porque eu considero esse jornalista um dos tops do jornalismo brasileiro, e o nome dele é Mário César Carvalho, e ele tem uma particularidade entre todas as iniciativas que ele já tomou, tudo que ele já acompanhou, tudo que ele já produziu no jornalismo. Ele é talvez o jornalista investigativo que mais tem estudado a indústria da nicotina, as estratégias de marketing, a forma como exercem a pressão econômica sobre personalidades importantes, como sobre o parlamento, sobre tomadores de decisão. E nós estamos num momento extremamente importante no enfrentamento dessa indústria. Nós no Brasil, somos considerados, planeta fora, um dos países que melhor controla o nicotinismo no mundo. Nós adotamos as 6 medidas do Empower, que são medidas que ajudam a controlar o tabagismo no mundo, e só nós e a Turquia, até 3, 4 meses atrás, adotávamos as 6 medidas, né? Nós tratamos as pessoas, nós monitoramos o problema, nós aumentamos impostos, enfim, as 6 medidas o Brasil toma, em nenhum outro país, exceto a Turquia. Agora tem Ilhas Maurício e, se não me engano, a Suécia. Mas, apesar disso, nós estamos sofrendo uma pressão extraordinária da indústria da nicotina, que estava num momento de perda de consumidores, perda de credibilidade, a pouca que tinha, enfrentando uma juventude que estava decidida a quebrar a cadeia de dependência química em nicotina. A juventude estava decidida a não mais seguir os passos dos seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós, e a indústria perdendo consumidor por informação, perdendo por adoecimento. São quase 180 milhões de adoentados graves no mundo, e perdendo por morte de fumantes, alcançando o número de aproximadamente 9 milhões de pessoas ano, ou seja, é quase um holocausto e meio a cada ano. E mediante isso, descobriu-se
um chinês, Long He, ele descobriu, Hong Li, aliás, ele tinha um pai doente e fumante, e ele estava com câncer de pulmão, um engenheiro, e daí, vou pular essa parte, depois a gente põe na edição a história desse engenheiro, e a indústria acabou se envolvendo nisso, descobrindo aí um nicho. E é esse nicho que nós vamos conversar hoje com o Mário César Carvalho, que é ex-jornalista por mais de 30 anos da Folha de São Paulo, hoje está no jornal online, jornal virtual, que você chama, né? Digital, que é o Poder 360. Ele é responsável lá pelo setor de tecnologia e de outras investigações também. E nós vamos conversar hoje especificamente sobre essa questão dos dispositivos eletrônicos para fumar, e ele vai trazer não só a opinião dele, mas também vai enfatizar o papel de algumas pessoas nesse momento que nós estamos enfrentando. E eu pedi, como de hábito, o convidado para dar o nome do programa, e o nome foi justamente como o jornalismo investigativo desvendou o maior crime capitalista, pelo capitalismo, não é isso? Não, é um crime... Deixa eu ver o título aqui que você pediu para eu dar. É um crime do capitalismo. Do capitalismo, isso. Exatamente. Na verdade, esse título é um tributo ao meu amigo Drauzio Varela. Uhum. O Drauzio escreveu na Folha, nesta quinta-feira, um artigo chamado Crime Continuado. Esse era o título do artigo. Eu tenho uma grande afinidade com o Drauzio em muitas questões, e na questão do tabagismo, acho que a afinidade é de 100%. O Drauzio faz uma... quer dizer, eu sempre, desde que eu escrevi meu livro, eu tentei medir o tamanho do estrago que a indústria do cigarro provoca no mundo. Eu lembro que eu fiquei absolutamente chocado quando eu descobri que no século XX o cigarro matou mais que todas as guerras. Eu acho que isso é dá uma ideia do tamanho do crime cometido por essa indústria. Mais de 100 milhões de pessoas. Mais de 100 milhões de pessoas no século XX. As guerras mataram 70, 80 milhões. Os números não são muito precisos. O que eu gostaria de frisar hoje é que esse crime, apesar de todas as revelações, ele continua. E continua com novas armas e novas estratégias. A nova arma é o cigarro eletrônico, e a nova estratégia é de um cinismo assim que eu conheço. Quer dizer, a indústria por si, ela é cínica por princípio, ela não tem nenhum balizamento moral. Mas esse, parece uma piada. Eles dizem estar preocupados com morte. Quer dizer, se alguém... Quer dizer, primeiro tem uma questão de credibilidade, né? Qualquer pessoa minimamente bem informada não dá credibilidade, não leva a sério nenhum ar que a indústria do cigarro fala. Porque essa indústria sempre mentiu, sempre fraudou, sempre atuou contra a saúde pública. E quer dizer, por que de repente eles viraram bons samaritanos? Obviamente que isso é um discurso para tentar apagar esse passado criminoso. Só que o que eu queria trazer aqui hoje é que para apagar esse passado criminoso, eles estão cometendo novos crimes. Novos crimes. Essa é a minha avaliação. E eu vou anunciar aqui já de antemão, eu queria falar de 2 casos que me parecem extremamente simbólicos desses crimes. Posso te interromper e claro. Voltar um pouco atrás? Eu não mencionei na sua apresentação, mas você mencionou, e eu queria que você falasse um pouco sobre, você falou assim, o meu livro, mas muitos ouvintes
certamente não conhecem o seu livro, né? Tá. Então eu queria que você falasse, que livro foi esse, em que momento que você escreveu, o que te motivou e o que tem dentro do livro. E que está à venda, foi na estante virtual, eu mesmo comprei 3, que eu dei para clientes meus. Tá. E estava uma bagatela de R$6, você quer saber? Pô, vou comprar todos, vou arrematar o lote. Tinha o frete saiu mais caro que o livro. Esse livro chama-se O Cigarro, é da coleção Folha Explica. Eu escrevi esse livro tem uns 12 anos, salvo engano. O que me motivou a escrever o livro foi o fato de que uma série de informações extremamente importantes sobre crime, eu vou repetir essa palavra até vocês ficarem enjoados, mas é disso que se trata. Não é irregularidade, não é danos menores, é de crime que se trata. Uma série de documentos americanos e europeus que vieram à tona por conta dos processos que os estados americanos e os países europeus moveram contra a indústria do cigarro, por ela ter enganado o consumidor desde os anos 50. A indústria sabe, pelo menos desde 52, quer dizer, que o cigarro 70 anos atrás. Que o cigarro provoca câncer, e escondeu essa informação, só veio admitir no bojo dos processos para tentar aliviar a pena. É uma estratégia também, estratégia lícita, não vejo problema nenhum, mas ela escondeu de um jeito que de novo, quer dizer, ela estava cometendo um crime ao oferecer um produto que causava mal à saúde sem avisar, e para continuar, para esse produto continuar no mercado, ela cometeu vários outros crimes. O principal dela, eu acho, o principal desses crimes foi tentar desacreditar os cientistas. A gente aqui no Brasil passou um período horrível nesses últimos 4 anos, quando um presidente da República de extrema-direita passou a atacar a ciência e os cientistas. Mas isso, quer dizer, a indústria do cigarro já fazia isso desde os anos 50. E eu escrevi esse livro porque eu achava um escândalo que no Brasil não se conhecesse esses documentos. Felizmente, junto com o livro, vieram uma série de outras iniciativas. O Centro de Apoio ao Tabagista, a Aliança de Controle do Tabagismo, a ACT, processos abertos em São Paulo contra a indústria do cigarro. A Mata, né? Sim, não, aí o Mário Albanese, iniciativa de um militante ecológico. Sim. Muito interessante isso, que uma pessoa preocupada com qualidade do ar tenha iniciado esse processo. Acho que também não dá para ignorar, é um evento extremamente importante, que é a passagem do José Serra pelo Ministério da Saúde, onde ele faz uma gestão que todo mundo considera excelente e coloca em primeiro plano o tabagismo. E, diferentemente de outras políticas públicas no Brasil, essa continuou, como se fosse um milagre, eu diria, porque no Brasil a continuidade de políticas públicas é sempre muito complexa. E passou, quer dizer, o Serra foi sucedido por governos do PT, teve governo do MDB, do Temer, teve governo do Bolsonaro, do PL, e por mais que Temer e Bolsonaro tenham desprestigiado a saúde pública. Bolsonaro extinguiu a CONIC, que é a comissão mais importante que nós temos no país para. O Bolsonaro se aliou com a indústria do cigarro do Rio Grande do Sul. Eu acho que as pessoas talvez não tenham claro isso, e fez uma série de ataques muito graves, mas por incrível que pareça, ele não conseguiu mexer nos alicerces dessa política. Porque elas estavam enraizadas no sistema de saúde pública. Eu acho que isso é
É uma conquista histórica da saúde pública no Brasil. O Alexandre estava falando no começo que essa política está sob ameaça. Eu vejo, na verdade, duas ameaças, né? Paralelas, que eu acho que a indústria está se rearticulando para tentar influir de novo, e eles sabem fazer isso. Eles compram políticos, corrompem políticos, corrompem jornais, compram espaço em jornais, tentam parecer os mais modernos empresários, quando na verdade a gente sabe que essa indústria, quer dizer, ela está ali de braços dados com a indústria armamentista. Eu diria até que a indústria armamentista é mais limpa, porque os propósitos dela são claros, ela faz armas para matar. A indústria do cigarro faz um produto que mata 1 a cada 10 dos seus usuários. 1 a cada 2. 1 a cada 2, 50%. Tem estudos que já estão falando em 2 a cada 3. Mas vamos pegar a estatística conservadora, vamos ficar com... Vamos dar de barato. Nenhuma indústria do mundo tem essa taxa de letalidade. Então, quer dizer, é um produto que você tem que olhar com muita desconfiança. E quando uma senadora propõe uma discussão sobre cigarro eletrônico, que no Brasil é proibido, obviamente que você enxerga, é a Soraya Tronic que está propondo isso, uma senadora do Mato Grosso. Do Podemos, obviamente, ela está associada ao lobby da indústria do cigarro. Não sei até que ponto, a gente não tem elementos, mas o que me assusta assim, é com tanta questão importante para ser discutida na questão da saúde do Brasil, por que uma senadora resolve se aliar com uma das indústrias mais poderosas do mundo para discutir uma questão que parece, do ponto de vista da saúde pública no Brasil, absolutamente extemporânea, mas uma discussão sem pé nem cabeça. Eu vejo também um outro ataque na questão dos tributos. O Brasil, depois de muito esforço e de muita luta, conseguiu instituir um imposto que é exemplar, da ordem de 75%, e tem que aumentar assim mesmo, porque o cigarro tem que ser muito caro mesmo, porque o custo dele para a saúde pública é altíssimo, e não tem, já tem cálculos mais contemporâneos que dizem que não tem imposto que dê conta desses gastos. E qual que é a estratégia da indústria hoje? É falar que esse imposto alto incentivou o contrabando, misturando as coisas, né? Porque contrabando não tem nada a ver com questão de saúde pública. O imposto alto, ele tem um sentido de vetar que jovens comecem a fumar. E isso é uma política pública. O imposto alto tem a ver com crime organizado. O contrabando tem a ver com crime organizado, com ação da polícia, com corrupção policial. Portanto, quer dizer, não é abaixando o imposto que você vai resolver isso. É uma falácia esse argumento. A gente vê também esse argumento no cigarro eletrônico, dizendo que a legalização inibiria o contrabando. Bobagem. Não tem, em qualquer lugar do mundo tem um contrabando tão grande quanto o Brasil. Então não é isso que vai inibir o contrabando. O que vai inibir o contrabando é o controle da corrupção policial. Porque a polícia é sócia desses grandes empreendimentos criminosos, seja o contrabando de cigarro tradicional, seja o contrabando de cigarro eletrônico. É óbvio que a polícia... Você não faz nada, você não chega a todos os mercados brasileiros sem que haja corrupção policial. Em vez do Brasil se debater por que a corrupção policial atingiu essa proporção, caiu na armadilha da indústria e foi discutir uma coisa que hoje em dia me parece extemporânea. Você fala da armadilha da indústria. A gente fez um programa aqui com um antropólogo
que é o Fernando Rabosi. E o Fernando, ele estuda contrabando, é tese dele de mestrado, doutorado, contrabando de cigarro. Ele já foi em campo, já foi no Paraguai, enfim. E ele tem uma tese muito interessante, que ele diz que a indústria, ao trazer essa questão do contrabando para a discussão, ela tira a saúde pública do foco e coloca a segurança pública. E aí os interlocutores passam a ser os policiais federais, o pessoal da Receita Federal, e deixam de ser os profissionais de saúde. Claro. Porque ele desviando esse discurso, a indústria passa a ser vítima, porque o eles tentam pousar de vítima. O contrabando estaria afetando os negócios, coitadinha da indústria, e ela passa e deixa de ser o algoz que ela que faz com que no Brasil mais de 160 mil pessoas morram por ano, e eu já fiz a continha, isso dá 440 brasileiros que morrem por dia por serem fumantes, por dia no país. É como se fosse um imenso avião a cada dia, a cada 24 horas, caindo e matando tripulante e passageiro. Claro. E aí ela trazendo a discussão para segurança, para fronteira, para bandido, crime organizado, você não fala mais no problema. Claro. E nunca pode se esquecer, eu acho, que foi a própria indústria que criou o contrabando. Sim. No caso do Brasil, eu publiquei documentos há mais de 20 anos mostrando que a British American Tobacco, a BAT, a dona da... Souza Cruz, agora é BAT mesmo, agora BAT é BAT, Brasil. mas ela é controladora da Souza Cruz, que mudou depois seu nome para BAT Brasil. Eles que iniciaram esse processo para tentar fugir dos impostos altos, eles criaram essa rota do Paraguai, estimularam os paraguaios a produzir cigarros para eles, e daí perderam o controle. É isso, quer dizer. E hoje em dia, quer dizer, o Paraguai virou uma coisa tão grandiosa em contrabando que é um fenômeno mundial e consegue eleger até um presidente da República envolvido com contrabando de cigarro. Que era dono de empresa fabricante de cigarro. Mais de meia dúzia de empresas, não uma. Eles têm uma tática de diversidade, né, muito interessante. Quer dizer, a indústria não tem moral para falar de contrabando, porque foi ela que inventou essa história. Você sabe que os noruegueses, eles criaram um material muito interessante, que é um material como se fosse um livro. Então, na capa está escrito Ética da Indústria do Tabaco. Aí é um livro grosso, né? Sobre a ética da indústria do tabaco. E aí, quando você folheia o livro todo, está todo em branco. São páginas em branco. É muito interessante. Eles não têm ética nenhuma. Não, olha, eu acho que às vezes a gente até tenta imaginar que eles deveriam ter alguma preocupação ética. Mas é um negócio, né? Ninguém, quer dizer, talvez a gente seja um pouco ingênuo ao cobrar deles. O problema é que eles estão mexendo com um produto que tem um impacto brutal na saúde pública, né? Daí a cobrança de pelo menos algum tipo de compromisso, né? Isso. Eu escolhi falar aqui hoje sobre duas investigações jornalísticas que são muito impressionantes. Posso te interromper mais uma vez? Pode, claro, por favor. Acho que eu estou querendo fazer um suspense para essa sua fala, mas não é não, agora é sério. Antes de você falar dessa questão específica, duas questões que você quer falar, fala um pouquinho do que é exatamente o que a gente chama de jornalismo investigativo, que pode ser que muitos dos que nos ouvem não têm ideia do que seja e da importância disso para a sociedade humana. Né? Olha, tem muita gente que é contra esse termo, né? Por achar que todo jornalismo, por princípio, deveria ser investigativo. Sim. Eu tendo a concordar com isso, mas conhecendo o dia a dia das redações, eu sei que isso é impossível. Então, quer dizer, o jornalismo investigativo, ele se contrapõe ao jornalismo diário por ser um gênero de jornalismo que tenta descobrir coisas
que estão mais difíceis ou quase que impossíveis de você chegar a essa verdade ou chegar aos fatos. Então, quer dizer, ele trabalha primeiro com um tempo maior de investigação. Tá. Não é uma matéria para o dia seguinte. Não é para o dia seguinte. Eu já fiz matéria que demorei 3, 4 meses para fazer. A ideia, quer dizer, é sempre atuar em questões de extrema relevância, interesse público altíssimo, e a ideia, uma das ideias centrais, é se apoiar em documentos da própria indústria. Sim. No caso, a indústria. Poderia ser outra coisa, mas no caso do cigarro, da própria indústria, mostrando que eles próprios sabiam de todas as questões, né? Mas ele é um gênero que ele demanda mais tempo, mais dinheiro e um mergulho, um tratamento mais vertical. Você mergulha mesmo e passa, sei lá, 5, 6 meses convivendo com aquilo, às vezes anos. E no caso do jornalismo investigativo, vamos dizer, que investigue uma empresa ou um sistema que interessa vamos dizer, ao patrão, ao dono do jornal, ele também não pode dizer, não, esse tipo de matéria eu não quero. O jornalismo sempre vive, acho que entre duas pressões. Uma é a pressão do leitor, que compra, e outra é a pressão do anunciante. Então, quer dizer, o jornal, o editor, o dono, ele precisa escolher que pressão ele vai querer. Se a do anunciante ou a do leitor. Eu peguei um período na Folha onde havia uma extrema liberdade e onde o jornal estava submetido à pressão do leitor. Eu acho que isso já não é mais verdade. Sim. Eu temo que esse período tenha passado e hoje em dia você vê umas questões ali que não são dignas da história da Folha, né? E eu acho, quer dizer, por que o jornalismo brasileiro passou repentinamente a dar muito espaço para a indústria do cigarro? Porque isso também é um fenômeno curioso, né? Sim. Era uma indústria que, na minha época, a gente sabia que era uma indústria criminosa e tratava ele como uma indústria criminosa. Sim, mas havia naquele momento publicação de propaganda da indústria em toda a imprensa. Mesmo com propaganda, a gente tinha liberdade de falar mal. Hoje em dia, o jornalismo vive um período de pauperização absurda. E não tem propaganda. Não tem, porque a propaganda migrou, a propaganda do cigarro acabou. Por lei federal. E a propaganda em si também, o que depauperizou o jornalismo foi a internet. Os anúncios migraram para o meio digital. Migraram para o Google. Google Ads hoje é o maior... Google Ads. Ads de advertising. Propaganda. De propaganda. O Google Ads hoje em dia é o maior captador e disseminador de publicidade no mundo. Ele quebrou jornais no mundo inteiro. No mundo inteiro há uma redução brutal de jornais. E com esse empobrecimento das empresas jornalísticas, a indústria do cigarro voltou a oferecer seus serviços ali para os jornais, seu serviço e seu... É engraçado, porque eles patrocinam, por exemplo, um negócio chamado informe publicitário, que às vezes chega a ser... Você quem não é jornalista chega a ter dificuldade de entender, porque a palavra informe publicitário às vezes está bem pequenininha. Sim. Mas a diagramação daquele informe é como se fosse uma página normal do jornal. Às vezes fica difícil saber que aquilo não foi escrito pelo jornal. Tem cada vez mais, essa é uma tática para confundir mesmo, é de propósito. Os jornais estão produzindo muito conteúdo publicitário. Sim. E isso não acho que seja um problema, desde que fique claro que aquilo foi pago.
que aquilo não é de graça. Mas a estratégia, para funcionar, ele tem que parecer dúbio. Então, os jornais, quer dizer, não sinalizam com toda clareza que aquilo é um informe. Que aquilo é um informe publicitário. Pago. É um dos jeitos que eles estão usando para disseminar ali uma série de mentiras sobre cigarro eletrônico. Mas vamos imaginar o seguinte, você não está recebendo por informe publicitário, porque só de vez em quando é que tem um informe publicitário sobre cigarro. Não está recebendo anúncio. Então você não está recebendo dinheiro diretamente por uma propaganda veiculada naquela imprensa. O que justifica esse poder da indústria sobre uma empresa de comunicação se não está veiculando anúncio? Hoje em dia, esses grupos... A CNN, por exemplo, eu vou falar claramente porque eu tenho tentado denunciar o papel da CNN em relação aos cigarros eletrônicos. Eles fazem matérias toda semana enaltecendo o poder benéfico do cigarro eletrônico, sem ouvir o ministro da Saúde, sem ouvir a coordenação do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, que é sediado no INCA. E a CNN ocupa esse espaço, entendeu? Sim. Eu acho que você tem uma visão, desculpa falar, um pouco reduzida do que é a indústria do cigarro. Sim. A indústria do cigarro não é só a indústria do cigarro hoje. Tá. A indústria do cigarro, ela está completamente ligada hoje à indústria de alimentos. Sim. A Altria, por exemplo, sim. Que é uma das maiores indústrias de alimentos do mundo, é da Philip Morris. Sim. Altria. É uma grande corporação, que na verdade a Altria é a cabeça. É a cabeça, é a holding. Você tem a Philip Morris International, que é a que vende o Marlboro para nós aqui, e a Philip Morris USA, que é a que vende lá. E tinha também a Kraft Foods, que fazia parte. Eu acho que tem gente que estuda a indústria de alimentos, que já nota que o aumento de obesidade e o aumento de alimentos aditivos que você vai ficando dependente na verdade, a indústria do cigarro usando as suas velhas táticas de criar dependência agora na indústria nos alimentos ultraprocessados. Então, é esse o tamanho da encrenca. Quer dizer, a hora que você está falando de cigarro, na verdade, você está falando de um complexo industrial muito mais maior e que envolve essa indústria de alimentos. Isso é uma característica da Altria. Por exemplo, eu me lembro que há 20 anos atrás, talvez 30, existia uma associação de pais contra o tabaco, Parents Against Tobacco. E eles faziam campanhas com faixas na porta dos supermercados, dizendo para as pessoas, esse biscoito Nabisco que você está comprando aí, tipo Bono da vida, ele é da mesma empresa que produz o cigarro que vicia seu filho, entendeu? Eles faziam campanha diretamente. E a BAT, a Souza Cruz, no caso lá era a BAT, British American Tobacco, tinha como característica só trabalhar com cigarro. Eles não se misturavam com nenhum outro tipo de produto. O negócio deles era cigarro. Eles não era como a Philip Morris, que tem já décadas Ela foi comprando várias empresas de alimentos no mundo inteiro. No mundo inteiro. E chocolates Lacta, eram Lacta, eram da Altria, enfim, várias geleias que a gente come, marcas de biscoitos, quase todos importados. E quer dizer, acho que vale a pena frisar que a Philip Morris é a maior fabricante de cigarros do mundo. Sim, e o Marlboro é o cigarro mais vendido do mundo. Então você disse que as pernas da indústria sobre a imprensa e sobre os gerentes comerciais, vamos dizer, os que fazem os contratos... Quer dizer, não olhe só para a indústria do cigarro. Sim. Entendi. Tem outros braços, é provável ali, não saberia dizer, teria que fazer mas uma hipótese então, vamos lá. A CNN, por exemplo, estaria sendo recebendo benefícios da indústria de alimentos. Então, você faz um pagamento cruzado. Sim.
Você está falando, então, você falou para a gente sobre o jornalismo investigativo, que é uma dedicação de um jornalista ou de um grupo de jornalistas sobre um tema, e no caso o tema que a gente está trazendo é o jornalismo investigativo sobre a indústria da nicotina. Eu ressalto a minha admiração pelos meninos do Joio e o Trigo, que também estão fazendo mais recentemente, você já faz isso há mais de 3 décadas, mas eles estão fazendo um trabalho muito interessante. Vou ver se qualquer dia eu consigo trazê-los aqui o programa também. Inclusive nós dois ganhamos um livro, o Roucos, me fugiu. E eu deixei na sua casa, na sua portaria, lembra? Um livro azul. Sim. Tá lá. Roucos, muito obrigado. Enfim, era um livro que estuda a indústria do tabaco. Mas agora volta aquele tema que você está querendo trazer desde o início do programa, exaltar duas investigações. Eu queria comentar aqui duas investigações recentes que foram feitas sobre a indústria do cigarro, que me parecem extremamente reveladoras das estratégias dessa indústria. Eu queria um pouco discutir contigo essas estratégias. Uma delas, quem tem streaming pode ver no Netflix, é Big Vape. Foi feita pela Jasmine Pamir, que é uma repórter de saúde da revista Time. Fala o nome dela novamente. Jasmine. Deixa eu só checar o sobrenome, porque eu tenho medo. Big Vape. Big Vape. Big porque nós chamamos a indústria do tabaco, quer dizer, os anglo, né, os americanos e os ingleses chamam de Big Tobacco, né? Esse big não é no sentido de grande, viu? É no sentido de do mal que ele faz. Todo esse sufixo big, quando é aplicado a empresas americanas, está designando, na verdade, quase que um vilão. Então, Big Tobacco é o vilão tabaco. É o vilão tabaco, não é? Quer dizer, não é... E aí eles estão pegando a analogia e falando do Big Vape. Sim. Ela chama Jamy Duchar. Jamy Duchar. Tá. Ela é repórter da revista Time. Isso. E a Jasmine, o Big Vape é sobre... eu considero... é sobre o Juul, que é um produto criado na Califórnia. Foi criado entre 2006 e 2014, para chegar até as últimas... versões. E, na verdade, na minha opinião, o Juul, que hoje em dia é um produto proibido de ser comercializado, em menos de uma década, ele foi de estrela total do mercado a proibido pelo FDA. O Juul definiu, na minha opinião, o cigarro eletrônico que a gente tem hoje em dia, que é um produto extremamente sedutor, charmoso. Os primeiros cigarros eletrônicos eram uns trombolhos gigantes que você precisava ali de quase que as 2 mãos para manusear. Era uma coisa extremamente não prática, né? Uma coisa desengonçada, vamos chamar assim. E a Juul, ela teve essa ideia de criar uma coisa que as pessoas comparam muito com o iPhone, com o iPod. É um produto que tem uma beleza estética, assim, uma coisa assim que você olha e fala, nossa, eu preciso consumir isso. Depois a gente volta a isso. Acho que um dado bem importante da Juul é que é uma empresa que nasce em Stanford, que é uma universidade ali da Califórnia, onde nasceram várias das empresas que a gente conhece hoje. A principal delas é o Google, nasceu nos dormitórios de Stanford, e ela vai usar todo esse arsenal de conhecimento do Vale do Silício para produzir um cigarro contemporâneo.
essa é uma investigação que me parece muito bem sucedida. A Jamie é uma jornalista ali que experiente, conhece muito a área de saúde e deu a sorte de pegar uma empresa que estava ao mesmo tempo com uma ascensão meteórica e com questionamentos meteóricos também, tanto que ela foi abatida quando valia, ela chegou a valer, a Ju, 38 bilhões de dólares. Era assim, uma startup absolutamente bem sucedida. E depois a gente comenta. A outra investigação que eu queria frisar é uma investigação feita por colegas ingleses de uma entidade chamada The Bureau of Investigative Journalism. É uma entidade inglesa, não lucrativa, que teve uma ideia muito simples e que se revelou um ovo de Colombo. Ela pegou os cigarros eletrônicos da Philip Morris e foi checar se as informações sobre a quantidade de nicotina estavam corretas. Não estavam. Era uma fraude. Era uma mentira. Quer dizer, a indústria sempre mentiu e, aparentemente, segundo essa medição, continua fraudando a saúde pública e continua mentindo. Então, a hora que você vê esse tipo de coisa... Essa investigação é de 2022. Começou em 2021 e acabou em 2022. As medições foram feitas pela Unisanté, que é uma entidade, uma universidade ligada à saúde pública na Suíça. Não consigo ver como poderia ter imprecisão, incúria. Justamente, quer dizer, se tem uma coisa que a Suíça faz muito bem, é um sistema de saúde pública extremamente eficiente e a velha e boa precisão suíça, né? Não é à toa que, quer dizer, além de relógio, eles são grandes fabricantes de equipamentos médicos, né? E de chocolate também. Chocolate. Mas chocolate hoje em dia o Brasil faz melhor. O sul da Bahia hoje em dia é um dos polos de chocolate do mundo. A bruxa interferiu lá, né? Eu tinha uns amigos produtores de cacau e ilhéus, e aí a coisa ficou preta lá, com aquela bruxa. Mas conseguiram agora recuperar. É espetacular. Marcos Palmeira estava lá outro dia, trabalhando cacau lá. Ele é muito interessante, Marcos Palmeira, né? Eu não conheço pessoalmente, mas gostaria de conhecê-lo. Mas a série Big Vape, que está no Netflix, tem ali vários elementos muito interessantes que eu acho que todos os senadores do Brasil deveriam dar uma olhada, porque ali fica muito claro como essa indústria não está nem aí para a saúde pública. Essa que é a grande verdade, né? Eu gosto sempre de lembrar, tem um episódio incrível no Big Vape, que é quando os dois criadores, são dois garotos americanos, eles têm a ideia, na verdade é uma ideia antiga, que vem dos anos 50, de que se você aquecer o tabaco a uma temperatura mais baixa, você diminuiria a quantidade de malefícios do produto. Essa é uma ideia que a indústria já testou desde os anos 50. A gente sabe disso e não deu certo. É uma ideia, quer dizer, muito parecida com a noção de cigarro light, que era uma outra mentira, uma outra fraude contra a saúde pública. Eles têm essa ideia e é muito interessante o jeito que eles vendem a ideia. Queria um pouco discutir isso, porque me parece extremamente engenhoso. Acho que tem 2 ou 3 estratégias assim que são absolutamente geniais, no sentido de você empurrar um produto que
qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento de tabaco fala, pô, isso é uma fraude. Eles começam falando que eles querem separar o mal do cigarro do lado bom do cigarro. Aí você fala, pô, mas qual que é o lado bom do cigarro? Eu já fumei, eu fui fumante de Marlboro por 8 anos. Não consigo lembrar de nada de bom. Mas esses camaradas, eles dizem o seguinte, não, o cigarro propicia o encontro, reuniões, as pessoas, você fala, não, mas não sei, eu sinceramente não sei do que eles estão falando, a não ser de estelionato, né? De mentira. E daí eles falam, a gente quer manter isso, mas sem os problemas da nicotina. E daí eles têm essa ideia de submeter a nicotina a uma combustão mais baixa e vão consultar um dos maiores especialistas no mundo em tabagismo. Para mim, eu acho que é o maior especialista, que é o Stanton Glantz. É um professor da Universidade da Califórnia, em São Francisco. Tive o prazer de conhecê-lo. Para mim, é uma sumidade. E ele fica muito intrigado e lembra que um dos princípios do Vale do Silício, e o JUL e o cigarro eletrônico seguem religiosamente esse princípio, é como que você arrebenta uma indústria já existente com um novo produto. Mark Zuckerberg, do Facebook, é que vocalizou isso. Todo mundo falava no Silicon Valley. Eu morei em São Francisco, então eu ouvia isso. Haja rápido e quebre tudo. Essa é a ideia. Porque, por exemplo, Airbnb. Você vai lá, desestabiliza o mercado de locação com preços absolutamente impraticáveis no começo, né? Eles eram subsidiados pela startup. Ou, sei lá, o Uber. Você quebra os motoristas de táxi. O Google, você quebra a publicidade que sustentava jornais, rádios, etc. E a partir disso você constrói o seu império. Daí o Stanton Glantz fala, olha, eu vou analisar, mas eu não acredito nesse tipo de produto que vocês estão fazendo, porque se tem uma área que você não deve agir rápido e não deve quebrar tudo, é a área de saúde pública. A senadora Soraya devia prestar atenção muito nessa passagem, porque ela está embarcando, obviamente, num produto que foi criado com esse princípio de haja rápido e quebre tudo. Isso é aplicar, quer dizer, colocar isso como um produto que poderia trazer benefícios à saúde pública, é uma fraude que eu já ouvi falar. Daqui a pouco nós vamos falar das fraudes, vamos fazer o intervalo. Antes do intervalo, Geraldo, Fernando Rabosi, que eu citei aqui, ele reforçou, que eu não me lembrei na hora, eu disse que o livro chamava Roucos e não me veio o final. O nome do livro é Roucos e Sufocados, a indústria do cigarro está viva e matando. Esse é um livro do pessoal do Joio e o Trigo, que dois aqui são João Pérez e Moriti Neto, né? E outra coisa que o Fernando Rabosi cita, Fernando Rabosi, para quem está pegando o programa agora, ele foi citado por mim, que esteve aqui, é um grande estudioso da questão do contrabando de cigarro e o discurso que a indústria utiliza em cima disso, e aí ele diz, excelente programa, Alexandre, muito bom escutar Mário César Carvalho ao vivo. Isso não foi combinado, não. Geraldo, vamos fazer um intervalo rápido com uma música da nossa ONG, é uma música contra o cigarro, e daqui a pouco a gente volta, como dizia o Gordo. Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM,
a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Eu me chamo Tony Garrido, junto de Vange Souza, a gente convida a dizer não ao cigarro, não ao tabaco. Em meio ao caos da fumaça, de tantos carros e chaminés, somado ao ar já pesado, cigarros, charutos e narguilés. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. Eu trago a música, é o que temos sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Eu trago a música, mundo sem tabaco, levante a sua voz. Eu trago a música, soa bem ao meu e ao seu ouvido. É o que temos, sempre oferecido. Eu trago a música, respiramos melhor o planeta e nós. Mundo sem tabaco, levante a sua voz. É feito estufa, é feito por cada um mais um contra, já são dois a favor. A favor do ar mais saudável, apague o cigarro, acenda o amor. Eu trago a música, soa bem. ZYU 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM. Rua Hilário de Gouveia, 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Telefone 3649-3411. E-mail estudionsc@gmail.com. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde deste sábado, 4 de novembro de 2023, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana. O entrevistado nosso de hoje
como eu disse no início do programa, vai pedir música no Fantástico por ser a terceira vez que ele vem aqui ao programa. E para nós não só é uma honra, mas como é um prazer bater esse papo com ele e, como sempre, aprendo muito com ele. Ele é um jornalista atuante, um jornalista com mais de 4 décadas de atuação, 30 só na Folha de São Paulo, e dentre as suas investigações, quase todas brilhantes, se não todas, uma das coisas que ele se aprofunda é no estudo, nas estratégias da indústria da nicotina, que gera um problema sanitário que é considerado pela Organização Mundial da Saúde, desde 1998, assumidamente pela diretora Gro Brundtland, quando ela assumiu a diretoria geral da OMS, o maior problema de saúde pública do planeta. Nós temos hoje no mundo 1 bilhão e 300 milhões de dependentes de nicotina, que é um alcaloide, que dentre todas as substâncias psicoativas que geram dependência química, a nicotina é a mais poderosa para gerar esses escravos, né, esses adictos. E não só isso já era assim, como está sendo catapultado pelos dispositivos eletrônicos para fumar, até porque a nicotina já não é mais a mesma, como se dizia antigamente. Ela já não é mais a mesma, ela é muito mais poderosa em gerar dependência, sobretudo sob a forma de sal de nicotina. Então nós estamos conversando hoje, o título do programa foi sugerido pelo convidado, que em relação ao cigarro eletrônico, como o jornalismo investigativo desvendou o maior crime do capitalismo. No início do programa você citou o alicerce, a essência desse título que nós demos, mas eu queria que você falasse novamente para a gente enfatizar a importância do Drauzio Varela, que há 2 dias atrás escreveu uma crônica brilhante, como sempre, que ele deu um título de crime, como foi o nome? Crime continuado. Crime continuado. O Drauzio faz eu trato assim como uma provocação no bom sentido, genial, assim, porque a hora que a gente fala que é o maior crime da indústria do capitalismo, a gente está comparando isso, de certa forma, com a escravidão. Certo. Então, quer dizer, obviamente são fenômenos distintos, não dá para comparar uma coisa com a outra, são barbáries diferentes, mas o alcance, o número de mortes em decorrência do consumo de cigarro é muito maior do que foi no escravagismo. Então, e é um crime continuado. Essa é o grande susto, vamos dizer assim, né? Porque você imagina que uma indústria que cometeu tanta barbárie vai se emendar uma época. Mas não, porque ela sabe que tem dinheiro para bancar coisas que outras indústrias não teriam capacidade, né? Eu estava falando das estratégias da Juul, que é uma empresa que nasceu na Califórnia, no Vale do Silício. Eu acho as estratégias assim, absolutamente espantosas. Porque o que se sabia na virada do ano 2000? Sabia que a nova geração não queria saber de cigarro. Por quê? Cigarro é fedido. Você fica todo cheirando mal, é uma coisa horrível. A outra questão cigarro deixa a sua garganta irritada, te dá tosse, dá catarro. Tem uma série de problemas, né, do ponto de vista da eficiência do produto. Nem estou falando da dependência e das centenas de doenças causadas pelo consumo de nicotina. Qual foi a ideia da Juul? E eu acho que nesse sentido ela redesenha o cigarro contemporâneo, né? Primeiro, criar algo extremamente palatável. E aí
você parece que estava lendo meu cérebro ao falar dos sais de nicotina. É muito engraçado, porque eles falam que estão reinventando o cigarro, mas na verdade eles estão copiando. Eles tinham à disposição ali em São Francisco, Stanford está a 40 minutos de São Francisco, toda a literatura armazenada pelo Stanton Glantz na Universidade da Califórnia de São Francisco. É a maior biblioteca de tabagismo que eu já vi na minha vida e talvez a maior do mundo. Inclusive com documentos inéditos. É um negócio espetacular. Daí os criadores da JUUL perceberam que para contornar o problema da aspereza, o sal de nicotina era conhecido desde os anos 60, é um truque velho. E eles passaram a usar isso e o produto começou a ter uma aceitação muito maior. Junto com isso, eles criaram a ideia de associar esse produto a um estilo de vida meio descolado, meio rebelde, sabe, assim, chique. Então, as propagandas é um escândalo, porque tá todo mundo super bem, as meninas são lindas, não tem, e é incrivelmente contemporânea, porque não tem texto nenhum, não fala fume, não fala nada disso, só mostra as pessoas dançando num bar, ou ao ar livre. Fazendo campeonato de fumaça. Qual é a fumaça mais bonita? Quem não chama de fumaça, chama de vapor. Sim. Por que isso tudo? Porque, e na verdade, quer dizer, isso era o que a indústria usava já, né? Porque você, ao associar um estilo de vida, você rompe o estigma de que aquilo era coisa do seu pai ou do seu avô. Então é uma estratégia absolutamente brilhante. E o produto em si, eles chamam um publicitário acostumado a trabalhar com Prada, com produtos de luxo. E ele percebe que ele tem que dar ao cigarro em si uma materialidade que tenha a mesma atração que um iPhone, que um iPod, alguma coisa extremamente glamurosa. E eles fazem isso, é muito impressionante. Ao mesmo tempo, a JUUL, por que a JUUL vai à bancarrota? Aí volta o crime continuado. Nessa tentativa de agradar o consumidor, para não dizer viciar o consumidor, eles vão fazendo vários experimentos e percebem que tem que aumentar o nível de nicotina. É uma coisa que todo mundo sabe disso, é uma coisa assim, é muito engraçado, porque é uma startup que, na verdade, trabalha com um repertório do passado, né? E nesse processo, eles tomam a decisão, inclusive contra o engenheiro químico que tinha criado o dispositivo, a parte de liberação de nicotina, de não ter uma trava para a quantidade de nicotina. E isso vira uma tragédia, porque, não sei se vocês se lembram, no ano retrasado, começaram a explodir casos de garotos de 16, 17 anos sendo internados nos Estados Unidos com o pulmão comprometido. As primeiras mortes foram em 2019. Sim, lá para cá. Claro. Mas eu lembro que em 2020, 2021, teve uma epidemia de internações, o que levou o FDA a proibir o que era o mais glamuroso representante dos cigarros eletrônicos. Isso eu acho que dá muito bem o tom do que é essa indústria. Sim. Quer dizer, e eles, é muito engraçado, porque eles estão o tempo todo, de uma maneira muito cínica, falando que estão salvando vidas. E que aquilo lá é reduzindo danos. Reduzindo danos. Eu sou favorável à redução de danos. Só que até hoje, o que eu vi de estratégia de redução de dano para tabaco é fraude, é mentira, não é verdade. Quer dizer, eu nunca vi alguém
eu não conheço nenhum caso de pessoas que tenham deixado de fumar usando cigarro eletrônico. O Big Vape até mostra um caso. Mas Eles acham que você sair do cigarro para o cigarro eletrônico é deixar de fumar. Eles vendem essa ideia, né, de que como o outro cigarro, aí eles inventaram aquele número de 95% mais saudável, ou menos danoso, a pessoa acha que ao fumar cigarro eletrônico não está mais fumando, e que é uma lorota. Você falou em fraude 2 vezes, eu vou lembrar os ouvintes que eu vira e mexe, eu trago isso aqui quando o programa enfoca o tabaco. Houve uma juíza americana que faleceu recentemente, em 24 de março, a juíza Gladys Kessler. Ela que ficou com o caso que se originou na década de 90, depois daquele depoimento do Jeffrey Wigand para o Departamento de Justiça americano, que gerou uma condenação à indústria do tabaco que, em termos pecuniários, dá quase 2 trilhões de reais, transformando para real, em torno de 380 bilhões de dólares. E ali gerou uma punição que a indústria teve que bancar para alguns estados apenas americanos, e o governo do momento era o Clinton. Quando entrou o Bush disse que agora as punições contra a indústria não poderiam ser mais envolvendo dinheiro. E aí, quando a juíza Gladys pegou o caso, ela pegou o caso no início de dos anos 2000 e deu a primeira condenação da indústria em 2017. E em 2017, a condenação, como não era mais dinheiro, era pagar anúncios para TVs, jornais, revistas, sites e web, e em que a indústria assumia as suas fraudes. Por isso que eu estou trazendo o termo fraude. Eu não uso esse termo no sentido genérico. Não. Eu uso no sentido criminal. Eles foram condenados por crimes. São 6 crimes, são 6 fraudes. Uma das fraudes, que eu acho que é a mais terrível de todas, é dizer que não faziam marketing para que crianças começassem a fumar. Um dos 6 motivos de condenação da indústria. E outro motivo, eles diziam que nicotina não viciava. Então, e tem mais outras 6 que eu depois, quando eu editar o programa eu boto aqui, mas só essas 2 já dá para a gente pensar, né? Claro, eles sabiam que viciava, mandavam aumentar às vezes a quantidade de nicotina quando um estado estava consumindo pouco, e disseram os 6 que eu chamei da maior mentira da história. Os 7 CEOs das maiores empresas de tabaco perante o Senado americano. Isso é que eu acho também que a senadora Soraya Tronic tinha que ver o papel do Senado qual é, né? No caso aqui, ela está defendendo a indústria usando os argumentos que a indústria usa. Isso é que me incomodou mais. É absolutamente vergonhoso. É vergonhoso que o senador da República, sob o pretexto de combater contrabando, venha a perder seu tempo, a perder o nosso tempo, com um caso que é mais do que conhecido. Todo mundo sabe do passado criminal dessa indústria e das reiteradas crimes cometidos até hoje. O caso da Ju era obviamente voltado para adolescente. Você vê as publicidades, todo mundo lindo, bem vestido. As cores, né? Rosa, amarelo, coisas. E os sabores, né? Acho que tem uma outra questão extremamente importante, quer dizer, ninguém gosta do sabor de cigarro. Cigarro é um sabor horroroso, assim. E eles inventaram vários sabores. No caso da Ju, tinha sabores espetaculares, né? Além dos tradicionais mint, né, que é hortelã, chocolate, é tudo coisa para... São 15 mil sabores. É tudo coisa para adolescente. Mas eles criaram um que era creme brulee. Era uma coisa assim, que é uma espécie de pudim de leite francês. Delicioso, né? Queimado em cima com maçarico.
uma coisa muito saborosa mesmo, né? Imagina você botar esse sabor. Isso não está sendo dirigido pelo que eles alegam para os adultos fumantes. Claro que não. Isso está sendo dirigido pegar. para novos. Claro. Novos dependentes. É muito evidente isso, é muito evidente. Mas o papel, por exemplo, da senadora, eu não falo mal de político, eu posso falar mal de político, mas não da política, né? Eu sou um ativista. Claro. Para o ativismo, a política é fundamental, porque cria lei, né? O Brasil tem um movimento valorizado, o movimento contra o fumo brasileiro. Um dos motivos, além dos ativistas, um dos motivos que ele chegou a essa posição é porque nós temos um arcabouço jurídico fantástico para controlar o tabaco. Não pode fumar em ambiente fechado, tem que pôr imagem de advertência no mastro. Tudo isso a gente teve que lutar contra a indústria que quer ajudar as pessoas, mas não permitia que a gente pusesse foto em massa. Né? Eles querem ajudar para poder ter mais lucro vendendo cigarro eletrônico. É um discurso que nós, macacos velhos, nós dois, já conhecemos sobejamente. Mas a senadora é um estranho no ninho. Ela nunca... Você citou o José Serra. O José Serra vem num trabalho de enfrentamento da indústria há 30 anos como político. Ele tem uma história política, a gente sabe como ele pensa, a gente sabe as leis que ele está tentando emplacar, porque tem lei que ele já não está no Senado mais, mas tem lei que ele deixou lá que já está na Câmara. A senadora é uma novata. E ela tem um discurso que é absolutamente o discurso da indústria. É muito difícil a gente não associar essa posição que ela está tomando às informações que ela recebeu e às solicitações que ela recebeu pelo lobby da indústria. Claro. Eu não quero ser leviano porque eu não estava presente numa reunião como essa, mas... Mas é um caso muito evidente, né? De que ela está defendendo um ponto de vista não da saúde pública, porque o ponto de vista de saúde pública é um ponto de vista do controle. Ninguém sério, e o Drauzio repete isso, né? As pesquisas que apontam ali supostos benefícios do cigarro eletrônico, elas não são levadas a sério por ninguém. Eu acho que o Jeffrey Wigand, que é meu amigo hoje, esse que virou a saga dele, virou o filme O Informante, ele disse para mim textualmente, um dia antes de uma audiência pública que a Anvisa fez sobre essa questão em 2022, ele disse para mim, Alexandre, nada, e ele era o vice-presidente de pesquisa e desenvolvimento da BAT, vamos dizer, nada que essa indústria diga do ponto de vista científico você pode acreditar. Nada. Tudo o que eles dizem é falso. Claro. Não só o que eles dizem, mas quando eles financiam os trabalhos, a gente sabe de antemão que isso tem uma longa tradição criminosa, né? Quando surgiram as primeiras pesquisas mostrando que o tabaco provocava câncer, como que a indústria reagiu? Ela financiou cientistas que não merecem chamar de cientistas, mas mercenários, vagabundos, para que eles fizessem pesquisa desmentindo, contrariando o que a ciência tinha chegado. Quer dizer, obviamente que hoje em dia, qualquer pessoa que consiga somar 2 com 2, não vai acreditar em nada do que essa indústria fala, porque ela não tem credibilidade, né? Tem uma história famosa da indústria que queria negar o mal que o fumo passivo, o fumo involuntário pode produzir. Eles puseram cientistas para estudar um prédio, o andar de um prédio, como se tivesse lá, sei lá, uma centena de funcionários, metade fumantes, e mediram a qualidade do ar. Depois chegaram e publicaram um artigo muito bem desenhado, dizendo que não havia um quantitativo suficiente para intoxicar ninguém, apesar de terem 50 funcionários fumantes. Só que depois descobriu-se que eles tinham medido o ar às 3 da manhã, quando há mais de 6, 7 horas já não tinha mais ninguém trabalhando no prédio. Olha, eu fiz uma reportagem e depois eu tentei achar esse cientista, era um cientista inglês, que depois ele
caiu num tamanho descrédito depois de ter feito esse trabalho, que ele estava perdido no interior dos Estados Unidos. Então, para achá-lo não foi fácil. Nos anos 2000, no início dos anos... final dos anos 90, quando São Paulo discutia a proibição de fumo em ambientes fechados, ele fez uma pesquisa em São Paulo, e eu consegui depois o texto original dessa pesquisa, onde ele media a qualidade do ar. Só que a pesquisa era tão absurda que ele só media a qualidade do ar em churrascarias que usavam carvão, onde, obviamente, o carvão se sobrepunha à fumaça do cigarro. Quer dizer, é uma coisa tão absurda, é chocante que cientistas se prestem a esse papel. Eu lembro quando eu encontrei ele não sabia se era uma pessoa que queria fugir, ele queria escapar por um buraco no chão, assim. Vergonha, né? Uma vergonha, assim, porque eu consegui um telefone de um departamento e daí eu liguei para um amigo dele e pedi para falar com ele. E daí parece que ele teve que atender e não sabia onde pôr, sabe? Uma coisa assim, horrível, horrível. Então, quer dizer, essa pesquisa das churrascarias de São Paulo, e não falava que era churrascaria, falava que eram restaurantes, e falava que o tabaco não produzia efeito nenhum no ar. É uma coisa assim, é uma caricatura, na verdade, do que essa indústria é capaz. Mas aí é que está a história que você citou, você mencionou. Eles são cínicos. Eles usam de um cinismo. É como os 7 CEOs dizendo que nicotina não viciava, como eles sabiam que viciava. Claro. E eles foram todos condenados por perjúrio. Deixa eu mencionar uma coisa que eu comentei com você em off, que eu estou fazendo um levantamento sobre as matérias de jornal de TV estrangeiras, documentários, ou então só matérias pequenas, e estou chegando já no número 200, a matéria 200. Nisso tem vários documentários, eu estou publicando para as minhas redes, estou colocando os links para as pessoas que quiserem. A essência do que eu tenho descoberto nessas matérias que circulam, porque nesses lugares os cigarros estão sendo vendidos, né, abertamente em lojas. Aliás, fiz um vídeo sobre lojas que vendem cigarros eletrônicos e IQOS, que é um produto que eles chamam de tabaco aquecido. As lojas são de outro nível. Acabou essa história de vender cigarro num display na frente do caixa. É uma loja inteira para vender dispositivo eletrônico. Como tem a Nespresso, eu comparo muito, e acho que o cigarro eletrônico é um parceiro ali, talvez involuntário para a Nestlé, né? Porque a Nestlé já fez também muita bobagem na vida, mas o Nespresso, pelo menos, só gera um lixo absurdo, né? De plástico. Mas a ideia, a impressão que eu tenho é que eles se inspiraram nas lojas de cápsulas de café. Então elas são glamourosas. São glamourosas. São lugares chiques. Eu já vi vários desses locais na Europa e nos Estados Unidos. É muito... Mas então deixa eu te falar, a essência que eu percebo desses vídeos todos tem algumas coisas. Primeiro, o desespero dos pais, que aparece em várias matérias. Eles pura e simplesmente não sabiam, às vezes, que os filhos usavam, não sabiam dos males que poderiam acontecer, e muitos desses pais aparecem nas matérias nas salas de espera de UTIs onde os filhos estão internados. Então eles sentem muita culpa de não terem percebido que os filhos estavam numa roubada daquela. Uma outra coisa que eu vejo muito que são jornalistas investigativos, que aliás é o tema do nosso programa, é que eles realmente têm feito investigação. A Austrália, é sabido que a Austrália vende cigarro eletrônico apenas com receita médica. E o jornalista, o Ross Coulthard, foi lá e botou crianças para comprar cigarro eletrônico e sem receita médica. E pegou aviões, ele rodou, que é um país imenso, né? Ele pegou aviões e foi em várias cidades com vários adolescentes que os pais permitiram que participassem da investigação, e eles iam lá comprar, usavam o Facebook. O Facebook tinha lá, o mercado vende para tantos sabores. Aí o rapaz ia lá, entregava na menina de 15 anos, a menina disse que tinha 18, ficou por isso mesmo.
No outro lugar, a menina foi e deu um depoimento. Olha, não me pediram identidade nenhuma para saber minha idade e não me pediram receita nenhuma. Então, do ponto de vista de política pública, às vezes a gente vive uma mentira dizendo que tem uma política pública funcionando. O que a senadora Soraya Tronic, todo político deve ser aquele que faz lei e aquele que fiscaliza o executivo. Onde é que está a senadora Soraya Tronic para fiscalizando os órgãos de fiscalização aí ela usa o argumento da indústria. Já está sendo vendido aqui no Brasil, então nós temos que regulamentar. É o argumento da indústria este, que a indústria sabe que os meninos vão continuar comprando, mesmo que seja proibido, e vai continuar consumindo cigarro contrabandeado. Ela sabe, a indústria sabe. E eles têm um outro argumento extremamente cínico, que quer dizer, todo mundo usa os sabores, né? E são sabores claramente voltados para o paladar do adolescente, mas quando você fala com a Philip Morris, hoje em dia, eles falam, não, essa questão do adolescente, quem mirava era a Ju. A Ju, como ela chegou a valer 38 bilhões de dólares, e foi condenada a pagar mais de 400 milhões pelas fraudes que cometeu, está praticamente quebrada, não existe mais. É uma empresa que está... Ela está chutando cachorro morto. Não, mas você achou... A Philip Morris. Achou um cordeiro para ser o portador da culpa. Né? Então, quer dizer, você que vende cigarro com sabores voltado para o adolescente, fala, olha, não, isso não é comigo não, isso aí quem fazia era a Ju vai virar culpada pro resto da história. Não, outra coisa que a indústria diz é que ela não quer mais vender cigarro. Ela vendeu outro dia, fizeram um levantamento, mais de 10 bilhões de cigarro. Mas você não vê nenhum movimento dela não querer vender cigarro. Ela quer introduzir algo novo no mercado, diz, no futuro, vocês esperem, que eu não vou vender mais cigarro. E tem uma questão assim que no caso do Brasil, você fala, olha, então quer dizer, você vai fazer um produto menos letal, certo? Então, você está reconhecendo que você é responsável pelas mortes? E aí, quando o Estado brasileiro vai ser indenizado? Se o Senado brasileiro tivesse algum compromisso com a questão do tabagismo e saúde pública, estaria discutindo, no momento que o Brasil precisa de recursos, estaria discutindo como a indústria vai indenizar o Estado brasileiro. Nos Estados Unidos são quase 2 trilhões de reais que eles... evidente a frase, é evidente aqui. No Brasil, o que a gente sente é que o governo não teve interesse atrás. É uma coisa chocante. Né? E o Poder Judiciário, por outro lado, também a gente não vê num movimento como o da juíza Gladys Kessler, que condenou a indústria por 6 crimes diferentes, que são os mesmos crimes cometidos lá, pelas matrizes dessas indústrias, são cometidos aqui. Claro. E onde é que estão os processos brasileiros? Onde é que os nossos desembargadores, nossos juízes, os togados... Como é que eles entendem que é o papel da indústria? A indústria aí é muito operante, né? Ela tem os melhores advogados. Melhores bancas. As melhores bancas. São pessoas de altíssimo nível. Eu lembro a época que eu acompanhava os processos. Por exemplo, Philip Morris era defendido pelo Pinheiro Neto, que é um dos maiores escritórios do Brasil. E pessoas de altíssimo nível. Era uma luta muito difícil. É uma estratégia da indústria, aonde haja processo contra elas, em qual país seja, ela vai ao país e pergunta qual é a melhor banca de advogados. E sempre ela escolhe a melhor banca. Ela faz uma pesquisa de mercado e também, para fazer propaganda, sempre escolhe a melhor empresa de publicidade do país. Sim, é uma receita clássica. Não Ou seja, eu acho também que eles estão certos, do ponto de vista da defesa dos negócios. Querer a melhor empresa de publicidade, a melhor banca para defender, o papel deles está correto. Infelizmente, para o lado do mal, né? Claro. O que me assusta, sobretudo, é quando esses empresários começam a falar que estão preocupados com saúde pública. Sim. Pelo amor de Deus, para de mentir, né? Para de falar
O Jeffrey Wigand, aquele que eu citei aqui, que é o filme O Informante e tal, ele é hoje um consultor. E ele foi para a Noruega, para um laboratório que estava investigando as máquinas, os filtros dos cigarros. E eles descobriram uma fraude no filtro, em que você, para ver a quantidade de substâncias tóxicas, você coloca o cigarro numa máquina, que essa máquina aspira. Só que quando você coloca o cigarro dentro do canalzinho para fixar o cigarro, ele tampa, ele não tampa como é que se diz, por onde o furinho que tem no filtro. Ou seja, o filtro tem um dispositivo que quando o indivíduo pega com o dedo, assim, quando ele pega o cigarro com o dedo, ele bota em cima do filtro o dedo e esse filtro tampa o buraquinho por onde a máquina não capta. Então, para a máquina está entrando menos substâncias tóxicas que na verdade entra para o indivíduo normal ao segurar um cigarro. Quer dizer, são fraudes assim que a gente não tem, fora as que a gente não sabe, né? E uma das coisas curiosas é esse discurso que a indústria tem usado, que a senadora, obviamente, usando o discurso da indústria, diz assim: o brasileiro precisa saber o que está consumindo, por isso que tem que regulamentar o cigarro. Isso é uma bobagem monstruosa, porque, na verdade, qual é um dos problemas do cigarro eletrônico? Nem a indústria sabe exatamente o que tem ali. Apesar de esse produto já ter muitos estudos, ainda há muito desconhecimento. Exatamente. Esse, para mim, é o principal argumento para evitar a entrada desse produto no mercado. Sim. Como é que você vai comercializar algo que você não sabe o que tem? Porque a baixa combustão, ela quer dizer, ela produz subcomponentes químicos que não se conhece totalmente. Sim. E quanto mais você aprimora as máquinas de teste, mais você descobre que esses subprodutos da queima da nicotina são gigantes, né? E é uma cadeia extremamente complexa. E o mercado americano tem 15 mil aditivos diferentes que você pode misturar o sabor de goiaba com melancia. Sim. E no dia seguinte você vai misturar com outra coisa. E qual é o resultado disso do ponto de vista químico e bioquímico e sobre as nossas células? Enfim. Uma das coisas que se descobriu durante aquela pandemia de internações entre 2019 e 2020 foi que a introdução de flavorizantes, né, como são chamados tecnicamente, os aditivos, flavorizantes orgânicos, eles geravam um tipo de queima no pulmão que a indústria não sabia. Sim. Então, quer dizer, há 2 anos a gente descobriu que tinha uma coisa nova. Como é que você vai colocar um produto no mercado? Mário, eu sou favorável à legislação australiana. Cigarro eletrônico só com receita médica. Mas não está dando certo. Tudo bem. O Geraldo está nos informando que o nosso programa, infelizmente, precisa ser encerrado, porque o seguinte entra automaticamente, independente da minha, da sua e da vontade dele. Tá ótimo. Eu queria te agradecer muito a tua vinda aqui no sábado. A sua esposa está te esperando, que eu sei. Mas tem que dizer a ela que foi por um motivo humanitário que você ficou aqui até essa hora. Quero te cumprimentar mais uma vez, te agradecer. Depois diz qual é a música que você quer que toque no Fantástico, por você ter vindo aqui pela 3ª vez. Eu sou fanático. Pode falar. Rápido, porque o Geraldo está de olho ali. Ó. Mais que nada, Jorge Ben. Opa! Escolheu bem, hein? Geraldo, grande abraço. Muito obrigado os ouvintes. E, por favor, quem estiver nos acompanhando, se puderem divulgar o programa, para nós é fundamental. Que a gente não está falando para nós mesmos, a gente está falando para esclarecer as pessoas. Um grande abraço para todos, bom final de semana. Putz, grila!